Foi o despertar de uma nova era. A era dos objetos voadores não identificados. Uma presença sinistra em meio à ameaça da Guerra Fria. Esqueça tudo o que ouviu sobre discos voadores nos últimos 50 anos. Foi nesse dia que eles nasceram. Eles voaram sobre o estado de Washington e caíram na cidade de Roswell. E depois... Em 7 de janeiro de 1948, o capitão Thomas Mantell pilotava um caça P-51. Sua missão era interceptar um OVNI, mas ele não viveu para contar sua história. O relógio de Mantell parou no momento do impacto, às 13h18 da tarde. O que poderia explicar esses estranhos acontecimentos? Acobertaram os fatos tão rápido que uma semana depois ninguém dizia mais nada. Agora voltamos ao passado para investigar os mais incríveis encontros com OVNIs da história moderna. Terá sido o início de uma guerra interplanetária ou tudo não passou de um grande complô? Classificar informações como ultra-secretas só desperta a curiosidade das pessoas. Hoje, em Reescrevendo a História. Roswell. A identidade de alguns OVNIs está prestes a ser revelada. Nesta câmera de testes, um dos OVNIs mais famosos poderá em breve ser identificado e explicado. Conseguimos uma esfera de luz uniforme, então podemos simular qualquer outra esfera com a mesma resolução. Este mistério começou em 1947, coincidentemente ou não, com o surgimento da era nuclear. Com o início da Guerra Fria, os norte-americanos olhavam para o céu com uma mistura de temor e encantamento. Num período de 6 meses, em 1947, 3 OVNIs foram avistados. E cada um desses encontros ajudaria a definir essa nova era marcada pela insegurança. Discos voadores invadiram nosso planeta. O primeiro encontro foi em junho de 1947. No estado de Washington, o piloto amador Kenneth Arnold afirmou ter visto 9 objetos movendo-se em velocidade supersônica. Ele descreveu o movimento como se fossem pratos quicando na superfície da água. Ele afirmou ainda que os OVNIs estavam todos na mesma altitude e viajavam a 2.700 km por hora. Isso numa época em que a barreira do som, de 1.094 km por hora, nem havia sido rompida. A única explicação plausível para o fenômeno e para a velocidade do OVNI era... Estão nos puxando. Só pode ser do outro mundo. Para entender as circunstâncias do encontro de Kenneth Arnold, temos que considerar o momento histórico e esquecer tudo o que ouvimos sobre discos voadores nos últimos 50 anos. Foi nesse dia que os discos voadores nasceram como conceito, crença e objeto. Apenas 3 semanas após o episódio de Kenneth, ocorreu um dos encontros mais conhecidos de todos. Supostamente, um disco voador teria caído nas proximidades de Roswell, no Novo México. Na época, correram boatos de que os destroços haviam sido escondidos num hangar secreto. Este é o hangar 84. Testemunhas nos contaram que foi deste prédio que fragmentos da nave e dos corpos dos extraterrestres foram transferidos. E em janeiro de 1948, a histeria chegaria ao limite num terceiro encontro com discos voadores. Em Fort Knox, no Kentucky, o capitão Thomas Mantell morreria ao perseguir um OVNI com o seu caça P-51. Torre para Capitão Mantell, investigue um objeto não identificado em sua área. Sua morte alimentou o imaginário popular. Esses 3 encontros convenceram muitos de que os extraterrestres existiam e que estavam visitando o nosso planeta. Senhoras e senhores, está acontecendo alguma coisa. A história cresceu e até hoje muitos acreditam que os OVNIs cruzam o nosso céu.
Talvez estejam certos, mas também podem estar errados. A versão oficial é de que aqueles objetos eram apenas imensos balões meteorológicos secretos. Não engulo esse papo de que eram balões e bonecos de testes. Devem pensar que somos imbecis. Qualquer um pode ver que é mentira. Mas o que estava acontecendo de fato nos céus dos Estados Unidos nos anos 40? A história do balão meteorológico é mesmo uma farsa? Há alguma outra explicação para os testemunhos aparentemente confiáveis? Uma equipe de peritos reunida pelo Reescrevendo a História vai investigar este caso. Art Vance, piloto de P-51. Paul DeBevec, designer gráfico. Curtis Peebles, historiador aeroespacial. E Jack Pickerel, uma psicóloga cognitiva que fará uma experiência singular com 6 pessoas no deserto. Combinando todas essas especialidades e levando a tecnologia moderna de volta a 1947, vamos procurar respostas para o que aconteceu em Roswell e para o fenômeno dos OVNIs. Nossa investigação começa em Chehalis, no estado de Washington, onde reconstituiremos o encontro de Kenneth Arnold com um OVNI. Na época, Kenneth Arnold, ex-craque de futebol americano na Dakota do Norte, vendia equipamentos contra incêndio. Ele não era o tipo que inventava histórias ou buscava fama. O que ele viu, afinal? Poderiam esses objetos voar a 2.700 km por hora, como ele informou? E estavam mesmo a 2.700 metros de altitude? Para descobrir, vamos repetir esse encontro da forma mais fiel possível. Primeiro, para obter o mesmo ângulo de visão que Kenneth dispunha da cabine, tivemos que encontrar uma réplica exata do Caller modelo A2 usado por ele. Para obter as mesmas condições de luminosidade e clima, voamos no verão, assim como Kenneth em 1947. Bill Owens, o nosso piloto, foi instruído pelo historiador Kevin Henderson. Vamos começar em Chehalis, onde Kenneth decolou. A rota foi baseada no depoimento dele. Kenneth decolou às 2 da tarde de Chehalis em direção a Yakima, no estado de Washington, e meia hora depois estava sobrevoando a cidade de Mineral. De sua posição, ele podia ver 3 picos. 200 quilômetros para o norte, o Monte Baker, com 3.000 metros de altitude. Mais perto dele estava o Monte Rainier, com 4.300 metros, e ao sul, o Monte Adams, com 3.700 metros. Seguindo o plano de voo à risca, Bill Owens pilota o Caller sobre Mineral. O que ele viu? Ele disse que ao norte, no alto do Monte Baker, ele viu um clarão que o distraiu. Um clarão, sim. Ele pensou que eram aeronaves voando em formação. Kenneth disse ter visto estes 9 objetos rumarem para o sul na direção do Monte Rainier. Mas descobrimos que seria praticamente impossível ver qualquer objeto daquela distância. Kenneth disse que os viu piscando e virando ao passarem o Monte Rainier. Foi aí que ele percebeu que testemunhava uma coisa incrível. Kenneth tentou calcular a velocidade deles quando voavam entre o Monte Rainier e o Monte Adams. Uma distância de cerca de 80 quilômetros que ele cronometrou em 1 minuto e 42 segundos. Ele calculou 2.700 km por hora. Inimaginável naquela época. Curtis Peebles, historiador aeroespacial, questiona essa estimativa.
Os objetos voavam muito acima de Mach 1, quase a Mach 2. Contudo, não produziram um estrondo sônico. E já que voavam baixo, ele deveria ter ouvido um grande estrondo. Mas ele não ouviu nada. Os ufólogos argumentariam que as naves espaciais são capazes de eliminar o estrondo sônico. Mas a física, extraterrestre ou não, tem leis empíricas, assim como a geografia. Kenneth disse que os OVNIs estavam na mesma altitude que a dele e que zigue-zagueavam nesta cadeia montanhosa. As discrepâncias começam a aparecer quando traçamos a posição de Kenneth num mapa topográfico. Ele afirmou que os OVNIs e as montanhas estavam na mesma altitude que a sua, 2.700 metros. Na verdade, as montanhas não têm essa altitude. Essas discrepâncias revelam sua dificuldade em calcular distâncias e altitudes. Kenneth não tinha motivos para inventar uma história ou pregar uma peça. Então, o que ele realmente viu? Alguns sugerem que foram gansos. Uma investigação da Força Aérea chegou à conclusão de que foi uma miragem. E podemos ver isso em primeira mão. Repare nesta imagem. Isto parece um OVNI. Mas pode ser explicado. Não passa de um reflexo no vidro da cabine. O reflexo do Sol pode criar muitas ilusões. Mas nenhuma explicação foi conclusiva. Aquilo que Kenneth viu pode ser explicado por outro incidente que chegou às manchetes 20 dias depois. Esse incidente se tornou um marco cultural e criou um destino turístico. Chegou a hora de reconstituirmos os acontecimentos de Roswell. Quando o Reescrevendo a História reconstituiu o voo histórico de Kenneth Arnold, ficou claro que os 9 objetos observados por ele não atingiram a velocidade nem a altitude que ele relatou. Mas, em 1947, o incidente virou manchete. E 3 semanas depois, a história se repetiu quando um dos discos voadores supostamente se espatifou em Roswell, no Novo México. É assim que os relatos históricos descrevem o que aconteceu. Em julho de 1947, o fazendeiro Mac Brazel descobriu destroços estranhos numa pastagem. Tiras de borracha, fita adesiva, ripas e papel alumínio. Ele recolheu tudo e levou para o xerife de Roswell, que chamou os militares. A Força Aérea despachou uma equipe para investigar e recolher qualquer material esquecido por Mac Brazel. Uma manchete surpreendente foi publicada em 8 de julho de 1947, baseada num release dos militares. Naquela mesma tarde, numa coletiva de imprensa, as Forças Armadas apresentaram os objetos encontrados. Um repórter de um jornal local tirou 5 fotos do material. Estas foram as únicas imagens divulgadas oficialmente. Ao examinar as fotos de perto, vemos o que parece ser papel alumínio, ripas e algum tipo de tecido escuro, que o governo insiste pertencerem a um balão meteorológico. De início, afirmaram que era um disco voador. E no dia seguinte, a Força Aérea disse que era apenas um balão meteorológico. Uma nova manchete apareceu no jornal local na quarta, 9 de julho. O incidente estava encerrado. Ou não. Acobertar os fatos tão rápido que uma semana depois, em julho de 1947, ninguém dizia mais nada. Foi como se nada tivesse acontecido. O governo acobertou a história? Ou nada realmente aconteceu? De qualquer modo, o incidente em Roswell foi esquecido por 30 anos.
Foi só em 1978, quando Jesse Marcel começou a falar sobre suas experiências, que outros também começaram a falar. Jesse Marcel foi um investigador militar do caso em 1947. Sua afirmação de que o governo encobriu os fatos se tornaria um dos pilares do mito que envolve Roswell. Depois que Marcel revelou sua história em 1978, outras testemunhas começaram a adicionar detalhes à lenda. Na nova versão, além de chapas metálicas e ripas, Mac Brazel teria encontrado um extraterrestre entre os destroços. Fitas com motivos florais, na verdade, seriam estranhos hieróglifos. Outras testemunhas afirmaram que, após a coletiva de imprensa, o material teria sido despachado para um local secreto. A Área 51, onde o governo dos Estados Unidos continuaria a guardar seus segredos. Se você tivesse um monte de metais e alguns corpinhos, o que faria? Você os pegaria e guardaria para sempre. Esses detalhes fascinantes transformaram Roswell no mais importante encontro com OVNIs de todos os tempos. Mas à medida que a história era aumentada, surgiam problemas com os detalhes. Por exemplo, não havia um consenso sobre onde a nave havia pousado. Nem sabemos se foi num lugar só, sabemos onde os destroços foram localizados devido aos testemunhos, mas faltam várias peças do quebra-cabeça, entre elas o local do impacto. Testemunhas apontam para um milharal, para o Rancho Foster e para Ragsdale. Quando arrebanhamos os animais com as motos, os carros ou a cavalo, sempre olhamos para baixo procurando destroços para poder provar o que aconteceu aqui. Algumas pessoas situam os destroços nas planícies de Santa Agustine, 240 quilômetros a leste daqui. Mas cada detalhe no caso Roswell sofre de um problema sério. Os relatos são sempre dissonantes e, com o passar do tempo, os detalhes parecem mudar e ficam mais elaborados. Assim, parece haver duas explicações plausíveis para o incidente de Roswell. A primeira é que extraterrestres visitaram a Terra e estão sob a custódia do governo norte-americano. A segunda é que as testemunhas inventaram a história. Mas poderia haver uma terceira explicação? Talvez os relatos, como os de Jesse Marcel ou Mac Brazel, sejam verdadeiros, mas inconscientemente eles podem ter enfeitado os fatos e tê-los transformado numa memória inexata do incidente. Na verdade, havia coisas voando acima de Roswell. Eram misteriosas, ultra-secretas e tecnologicamente avançadas. O Mogul era um projeto de segurança nacional que enviava balões munidos de equipamentos acústicos para a estratosfera para monitorar os testes nucleares soviéticos. Na década seguinte, várias experiências aeroespaciais secretas foram realizadas sob forte esquema de segurança. E até bonecos foram lançados da estratosfera. Muitos bonecos foram lançados. Cerca de 2.500 balões foram lançados em 30 anos só no Novo México. Os projetos eram tão sigilosos que nem os oficiais de alta patente na base aérea de Roswell tinham sido informados. Será que as pessoas extrapolaram esses eventos, transformando-os em algo de caráter extraterrestre? Nós somos a nossa memória. Somos definidos por nossa memória. E gostamos de confiar nela. Mas, com o passar do tempo, ela se deteriora. Jack Pickerel é psicóloga cognitiva e estuda a memória humana há 12 anos. Qualquer lembrança do passado é automaticamente reescrita com a percepção do presente. Os ufólogos acreditam na veracidade dos testemunhos. Mas será que é possível que o tempo tenha corrompido suas memórias? Para testar essa teoria, o Reescrevendo a História preparou uma experiência. Selecionamos 6 pessoas e dissemos que queríamos filmá-las numa caminhada ao ar livre para testar sua memória. Esta aqui dá maçãs no outono.
Cada um levava uma câmera para registrar o que via. Mas eles não sabiam que esta não era uma trilha qualquer. E que isto não era um passeio. Nós recriamos o cenário de um acidente com OVNIs completo, com destroços, fita de isolamento amarela e a presença de um guarda armado e uniformizado. Nosso objetivo hoje é dar a alguns dos nossos participantes informações de natureza ambígua, que poderia ser interpretada de muitas formas e não explicar nada. Nossa experiência é simples. Levar os participantes pelo deserto com o pretexto de estudar a memória deles, fazê-los andar pelos destroços, gravar as imagens com as câmeras dos capacetes e, depois de um mês, entrevistá-los para discutir as diferenças entre aquilo de que se lembram e as imagens gravadas. Esta planta pode salvar a sua vida. Você corta, tira a pele e come. E tem muita água. Depois de 20 minutos, o grupo passa pelo local do acidente. Dá pra fazer um shopping ali. Olha, uma arma. Nossa, que mico. Continuem andando. Alguma coisa caiu aqui e me mandaram ficar longe. Quem era ele? Um militar. E quer saber, na última quinta à noite cheguei em casa e não me deixaram entrar. Caiu alguma coisa. Depois de discutirem o assunto, eles são liberados. Daqui a um mês, vamos testar a memória deles. O melhor jeito de incutir uma memória falsa é esperar a lembrança original esmaecer o suficiente para que, quando a memória falsa for introduzida, ela possa se fixar melhor e se desenvolver. O palco está armado para a próxima fase da experiência. Um mês depois, quais serão as lembranças dos participantes? Podia ser qualquer coisa, até OVNIs, se você acredita neles. O homem estava deste lado e eu empurrei ele para o outro lado, para evitar a bala. Um mês depois, fomos conferir o que eles lembravam. Trouxemos as imagens gravadas na ocasião que mostravam exatamente o que eles viram e não o que pensaram ter visto. Suas memórias não sofreram grandes distorções, mas muitos detalhes haviam mudado. Após aquecer Annie com algumas perguntas sem importância, perguntamos sobre o local do acidente. Haviam alguns guardas armados no local, que estava cercado por um cordão de isolamento para ninguém entrar. Entramos lá para olhar, mas fomos impedidos por guardas armados. Quando a psicóloga Jack Pickerel pediu mais detalhes sobre os guardas, ela não mostrou a mesma segurança. Eu não sei se me lembro deles porque os outros disseram que estavam lá ou porque eu os vi. E não lembro deles, não lembro como eram. Francine tinha alguns registros interessantes sobre o guarda. Acho que usava máscara e... De quem está falando? Tinha 2 deles atrás da fita amarela. Mas as imagens registradas pela câmera de Francine revelam que ela não teve uma visão clara do local do acidente e nem dos guardas. Viu 2 caras atrás da fita, estavam armados? Os 2. Você também disse que ficou apavorada quando apontaram para você. Claro que sim. Apontaram para você? Correram na nossa direção. Não queriam que a gente chegasse perto da fita amarela. Um deles apontava para o outro lado, mas apontou para a gente depois. Eu estava com medo. Sentiu medo? O homem estava deste lado e eu empurrei ele para o outro lado, para evitar a bala. Novamente, as imagens gravadas revelam o que eles realmente viram. Há diferenças claras. No teste, assim como em Roswell, uma vez que a memória é alterada, o indivíduo realmente acredita estar falando a verdade.
Entre as coisas que me disse hoje sobre a caminhada há um mês, tem certeza de que está lembrando corretamente de tudo o que aconteceu lá? 1 para não tenho certeza e 5 para tenho certeza absoluta. 5. 5. Eles não estão mentindo. É isso que dificulta tudo. Estão totalmente convencidos de que aquela memória é deles. Eles jurariam de pé juntos de que aquela é a verdade. Antes dos participantes irem embora, explicamos a natureza da experiência para evitar o surgimento de qualquer novo boato sobre OVNIs. Se o reescrevendo a história demonstrou que a memória pode ser alterada e distorcida em apenas um mês, imagine o que pode acontecer depois de 30 anos. A criação de uma memória falsa não é intencional. Já vimos acontecer com policiais e até com pais bem-intencionados ao questionarem seus filhos. A intenção não é enganar as pessoas de propósito, só mudamos a maneira de questioná-las. Decifrar os fatos depois de meio século de especulações criativas pode ser impossível. Mas graças à investigação do Reescrevendo a História, podemos afirmar que o mito de Roswell foi aprimorado com o passar do tempo. E as provas materiais? Os ufólogos dirão que as provas estão guardadas num hangar da Área 51. Mas existe um relato, no qual muitos acreditam, indicando que os destroços são de origem extraterrestre. O depoimento de Jesse Marcel, o militar que teria sido encarregado do acobertamento do caso. Ele parou em casa antes de ir para a base, acordou a esposa e o filho no meio da noite e disse: "É agora ou nunca, porque quando eu voltar para a base, serão ultra-secretas." As testemunhas afirmam que o material parecia folha de alumínio e tinha memória molecular. Você podia amassar como papel alumínio, mas quando soltava, voltava ao formato original, lisinho, como se nunca tivesse sido tocado. Mas haverá uma outra explicação para essa estranha substância que apoie a teoria dos testes secretos com balões meteorológicos? O Reescrevendo a História visitou um laboratório metalúrgico para achar algumas respostas. Primeiro, Russ Sherman, especialista em metais, examinou as fotos tiradas pela imprensa. Para mim, parece um tecido ou plástico revestido. É difícil dizer. Parece que isto preso ao balão era um radar. Em 1947, um garoto de 11 anos, ou qualquer um, conheceria o papel alumínio. Certo. Que depois de amassado não desamassa sozinho, porque não tem memória molecular. Mas se fosse plástico metalizado, desamassaria. Hoje estamos tão acostumados com isso que nem nos impressionamos, mas para um menino de 11 anos, pareceria uma coisa do outro mundo. Seria estranho. As lembranças confusas e os metais mágicos já foram explicados pelo Reescrevendo a História. Mas, independentemente do que aconteceu, o acidente em Roswell alimentou uma paranoia crescente e serviu de palco para o terceiro e mais mortífero encontro com um OVNI já documentado. O último voo do capitão Thomas Mantell, que alguns acreditam ser a primeira baixa de uma guerra interplanetária. Em 1947, depois do encontro de Kenneth Arnold, uma paranoia crescente encheu os céus norte-americanos de luzes e aeronaves misteriosas. Em janeiro do ano seguinte, a paranoia e o medo ganharam um rosto. O do capitão Thomas Mantell, a primeira baixa de uma guerra interplanetária. Hoje, o Reescrevendo a História abre os registros oficiais para compararmos o que sabemos com o que realmente aconteceu. No dia 7 de janeiro de 1948, logo depois da 13h, começaram a chegar relatos sobre um objeto enorme no céu do Kentucky. Naquele momento, o capitão Mantell liderava uma esquadrilha de Mustangs P-51 num voo de baixa altitude cruzando o estado. Ao se aproximarem de Fort Knox, a torre de controle de Godman pediu que investigassem o objeto.
e Mantell concordou. A 4.300 metros, os 3 pilotos iniciaram uma subida vertical. A velocidade máxima para uma subida vertical seria de 290 km por hora. A 6.700 metros, 2 pilotos decidiram retornar preocupados com a falta de oxigênio. O oxigênio é necessário acima dos 3.700 metros. Acima de 7.600 metros, o piloto perde a consciência em 4 ou 5 minutos. O capitão Mantell não estava disposto a desistir. Depois de perseguir o OVNI por 45 minutos, alguma coisa aconteceu. As fotos contam o resto da história. Quando os destroços foram examinados, a trava da cabine estava intacta. Concluiu-se que Mantell não tentou saltar de paraquedas. Seu relógio parou no momento do impacto, às 13h18 da tarde. Alguns acreditam que ele foi derrubado, mas outros têm uma explicação mais simples. O problema é que ele não tinha oxigênio. Mantell desmaiou enquanto o Mustang continuava a ganhar altitude. Ele entrou em parafuso e se espatifou numa fazenda. Mas o que Mantell estava vendo da cabine? Com a escassez de informações, a imaginação corria solta. E então começaram as especulações. Na época do acidente, corria o boato de que foi um avião soviético que atirou no P-51, que estava radioativo, e que o corpo de Mantell não foi encontrado. Estavam todos errados. Nos anos 70, o governo abriu os arquivos sobre outro projeto secreto. Dessa vez, os balões foram lançados de Columbus, Ohio, em janeiro de 1948. Acho que o capitão Mantell estava perseguindo um Skyhook, um balão enorme de plástico que pode chegar a 30 mil metros. Um balão desses foi lançado pouco antes do incidente, levando um dispositivo de raios cósmicos. Esses balões foram lançados às dúzias por todos os Estados Unidos e ainda hoje a NASA continua a lançá-los. Hoje eles podem subir acima dos 30 mil metros e ficar lá em cima por dias, até semanas, e podem circular o globo nas correntes de grande altitude. O que Mantell viu naquela fatídica tarde de janeiro? Foi um balão meteorológico? O planeta Vênus, como alguns afirmaram? Ou foi mesmo derrubado por um OVNI? A pergunta dos ufólogos é pertinente. Como um piloto altamente qualificado confundiria um balão com um alvo inimigo? A pergunta é válida porque ninguém fez a reconstituição do encontro com as mesmas condições de luz, com o mesmo balão e com a mesma aeronave que Mantell pilotava até agora. O Reescrevendo a História conduzirá um experimento para descobrir o que Mantell viu ao ganhar altitude. Primeiro vamos reproduzir a vista que ele tinha da cabine, seu ângulo de voo e as condições de luz. Depois precisamos recriar a imagem de um balão Skyhook de 1.200 metros de diâmetro com as mesmas condições de luminosidade daquela tarde de 1948. Finalmente vamos comparar as imagens para entender o que Mantell estava tentando interceptar em seu trágico voo final. Nossa busca nos leva a Nevado, na Califórnia, onde se encontram dos últimos P-51 ainda em operação. Qual será a missão de hoje? Vamos repetir o último voo do capitão Mantell, utilizando o relatório do acidente e a documentação disponível. Você vai mandar a gente lá para cima reproduzir esse voo? Dá para fazer, mas a queda pode ser um problema. Mas mudar o voo de Fort Knox, Kentucky, para Nevado, na Califórnia,
que ocorrerá com uma diferença de 6 meses da data original, requer os serviços de um astrônomo, porque se a luminosidade e os ângulos de irradiação solar não corresponderem, nossa experiência será inútil. Como reproduzir as condições do voo de Mantell em 1948? O Mustang estava rumando para 230. Calculei a posição do Sol em Kentucky naquela tarde e o avião estava a uns 9 graus para a direita do Sol. Então fiz os cálculos correspondentes da altitude do Sol e cheguei a um ângulo de 85 graus. O ideal seria decolarmos hoje entre as 7h30 e 8 horas. Agora, outro desafio. Para registrar o que Mantell teria visto, precisamos de um cinegrafista no Mustang. Mas o P-51 é um caça de um lugar só. Dá para acomodar um cinegrafista no Mustang? Este é o seu paraquedas. Vai dar. Esse espaço era ocupado por um tanque de combustível de 320 litros. No lugar dele tem um assento ejetável. Tem espaço suficiente. Sim, estou ouvindo. Você fala alto. Estarei no centro olhando para fora e você vai virar 9 graus para a direita. Aí vamos pegar o sol nessa posição. Tá bem. Temos um bom plano de voo e o nosso objetivo é registrar o que ele viu. O nosso Mustang reconstituiu o voo do capitão Mantell com precisão. Hartmann teve contato constante com a base e voou no mesmo ângulo de Mantell. E o nosso cinegrafista registrou as imagens. Esta era a visão que Mantell tinha naquele dia. Mas uma coisa estava faltando: a imagem do objeto que ele teria visto. Desafiamos Paul de Bevic, especialista em computação gráfica, a simular a imagem para depois incluí-la no vídeo que gravamos em voo. Conseguimos uma esfera de luz uniforme, então podemos simular qualquer outra esfera com a mesma resolução. Pesquisando no Institute for Creative Technologies, Paul desenvolveu um método especial para iluminar objetos de forma realista. Uma das minhas motivações foi poder gravar pessoas no estúdio e depois iluminá-las de forma a imitar a luminosidade local. Depois posso fazer uma sobreposição e recriar o fundo no estúdio. Fica super natural, mas é um efeito especial. Se essa técnica puder ser adaptada para o nosso experimento, teremos outros desafios. Primeiro, precisamos fazer uma réplica exata de um balão meteorológico. Depois, precisamos de imagens em 360 graus para recriar o céu em torno do balão. Esse desafio levará ao Reescrevendo a História aos céus pela terceira vez. O Reescrevendo a História está analisando 3 encontros com OVNIs e já trouxe novas informações. No primeiro caso, durante o voo de Kenneth Arnold, a luz refletida na cabine do avião pode ter influenciado suas observações. No segundo, projetos militares secretos realizados perto de Roswell despertaram a curiosidade das pessoas. E fizemos uma experiência que provou como a memória é alterada com o decorrer do tempo. No terceiro caso, a explicação oficial para a queda do avião do capitão Thomas Mantell foi novamente um balão. Fomos verificar como um piloto tão experiente pode ter cometido aquele erro. O Reescrevendo a História reconstituiu aquele voo e nossa câmera registrou estas imagens da cabine. O desafio seguinte era fazer um balão em escala e filmá-lo sob todas as condições de luz possíveis. O balão então foi posicionado e as luzes do estúdio apagadas. Então o programador Tim Hawkins capturou as imagens no computador.
O ângulo da câmera que coletava os dados tinha que ser exato. Posicionamos a câmera embaixo do balão para termos uma visão de baixo para cima, como a de Mantell. Para a segunda parte deste teste, precisávamos reconstituir as mesmas condições de luminosidade daquela fatídica tarde. Usamos uma lente olho de peixe na câmera e tiramos muitas fotos para criar a esfera e obter a melhor resolução. O piloto e cinegrafista Meran Salamati criou um suporte para a câmera e fixou-a num avião acrobático para voarmos a 30 mil metros. Precisávamos de um panorama de 360 graus para criar uma imagem tridimensional. Registrar a imagem da parte superior foi relativamente fácil. Mas e da parte inferior? O avião acrobático ofereceu a solução. Nesta página da internet podemos ver todas as imagens obtidas durante o voo. A edição das imagens nos permite reconstituir todas as condições de luminosidade refletidas no balão. Mais uma vez nos perguntamos: o capitão Thomas Mantell morreu ao perseguir um OVNI? Ou um balão meteorológico? O que ele viu naquela tarde? Na próxima etapa do processo, o artista gráfico Douglas Martin reduz a escala das nossas imagens para se adequarem à distância do avião de Mantell. Pat, terminei. Quer dar uma olhada? O objeto está a 9 graus do Sol. Se achar a imagem certa, nós podemos montar. Patrick Martin, assistente gráfico, procura uma imagem que combine com o ângulo do objeto em relação ao Sol. Doug, que tal? É isso. Vem dar uma olhada. Douglas reduz a imagem para se adequar à altitude do balão. Aqui o objeto está a 15 mil metros. E aqui a 23 mil. Ele tem cerca de um quarto do tamanho do Sol em relação ao que você veria da cabine. E aqui a 30 mil metros. Qual delas você acha que Mantell viu? A 15 mil metros dá para ver bem o que é. A 23 mil metros a imagem é mais ambígua. Foi a 23 mil mesmo. Eu iria atrás. Valeria a pena. Finalmente, nossa experiência chegou ao fim. Esta seria a aparência de um balão Skyhook flutuando 23 mil metros acima de um Mustang P-51 em voo vertical, voando precisamente no mesmo ângulo e nas mesmas condições de luz de 8 de janeiro de 1948. Esta pode ter sido a imagem que Thomas Mantell viu ao desmaiar por falta de oxigênio. Se você estivesse lá em cima com uma coisa dessas, veria um objeto voador. E se não soubesse o que era, seria não identificado. Então, seria um OVNI. O importante é que Mantell era um homem corajoso, que morreu no cumprimento do dever. E nenhuma teoria pode questionar sua devoção ao seu país. Sua morte trágica só serviu para insuflar o pânico e o medo entre as pessoas. Discos voadores invadiram o nosso planeta. O público exigia uma explicação dos militares para cada um desses encontros com OVNIs. E, em todos os casos, a resposta era a mesma. Eram balões meteorológicos. Durante anos, essa desculpa pareceu tão absurda que até naves extraterrestres pareciam uma boa explicação. Classificar informações como ultra secretas e negar acesso a elas só desperta a curiosidade das pessoas, ativa sua imaginação e gera boatos. Levaria 50 anos para que o governo explicasse o que aqueles balões realmente faziam nos céus dos Estados Unidos.
Na nossa investigação desses 3 casos antigos, demonstramos que os 9 objetos avistados por Kenneth Arnold não poderiam estar viajando na velocidade e nem na altitude descritas por ele. No caso Roswell, provamos que o tempo pode distorcer a memória, mesmo num curto espaço de tempo. E que depois de 3 décadas, bonecos experimentais podem ter sido confundidos com extraterrestres. E no caso do Capitão Mantell, vimos que balões meteorológicos podem ser confundidos com OVNIs sob determinadas condições. Em nome da segurança nacional, os militares esconderam a verdade de nós. E ao fazê-lo, a semente da mitologia em torno dos OVNIs acabou sendo plantada. Então, ficamos com a impressão de que o governo dos Estados Unidos tinha capturado um disco voador e trancado num hangar secreto e jogado a chave fora. Mas como acontece com a maioria das teorias conspiratórias, nenhuma investigação é capaz de convencer seus partidários da verdade. Se o governo tivesse mesmo capturado um disco voador acidentado em Roswell ou em outro lugar, o segredo ia durar 10 segundos, porque a informação vazaria. Muita gente estaria sabendo. Esse segredo não poderia ser mantido, muito menos por 50 anos. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.